Olá! Hoje vamos fazer a lição 93. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. Tu pensas que és o lar do mal, da escuridão e do pecado. Pensas que se alguém pudesse ver a verdade sobre ti, ficaria repugnado e recuaria, como se estivesse diante de uma cobra venenosa. Pensas que, se o que é verdadeiro sobre ti mesmo te fosse revelado, serias abatido por um horror tão intenso que te precipitarias para a morte pela tua própria mão, pois continuar vivendo depois de ver isso seria impossível. Essas são crenças tão firmemente fixadas que é difícil ajudar-te a ver que se baseiam no nada. Que tenhas cometido equívocos é óbvio. Que tenhas buscado a salvação de maneiras estranhas, que tenhas sido enganado, enganando os outros e tendo medo de tolas fantasias e sonhos selvagens, que tenhas te inclinado diante de ídolos feitos de pó, tudo isso é verdadeiro, de acordo com o que acreditas agora. Mantemos muitas crenças sobre nós mesmos, crenças de pecado, crenças de que somos muito ruins. Todas as crenças que tivemos até hoje não eram reais, mas nós acreditamos muito nelas. Crenças em ídolos, e sabemos que ídolos não são o que aprendemos no mundo. Ídolos são tudo o que podemos ver que está separado de Deus e usamos aquilo ali para basear a nossa fé. Qualquer objeto, pessoa, situação que eu diga que tenha acontecido, qualquer coisa é um ídolo, desde que eu dê realidade para ela, desde que eu diga que há sim algo fora de Deus. Tudo que eu penso que existe fora de Deus é um ídolo. Podemos sim ter cometido equívocos, porém, equívocos, eles pedem correção. E o pecado, ele pede punição. Por isso que o pecado é a separação. E a separação é a ideia de que podemos ser punidos por ter nos separado de Deus. Hoje vamos questionar isso, não do ponto de vista do que pensas, mas de um ponto de referência muito diferente, do qual esses pensamentos vãos são sem significado. Esses pensamentos não estão de acordo com a vontade de Deus. Ele não compartilha essas crenças estranhas contigo. Isso é suficiente para provar que estão erradas, mas tu não percebes que seja assim. Por que não ficarias cheio de alegria, sendo assegurado que todo o mal que pensas que fizestes nunca foi feito? Que todos os teus pecados não são nada? Que és tão puro e santo quanto foste criado? E que a luz e a alegria e a paz habitam em ti? A tua imagem de ti mesmo não pode resistir à vontade de Deus. Pensas que isso é a morte, mas é a vida. Pensas que és destruído, mas és salvo. A imagem que fizemos de nós mesmos, sobre pecadores, impuros, todas essas imagens, elas não podem resistir à vontade de Deus. E a vontade de Deus é uma só. É a unidade perfeita do Pai e do Filho. Continuamos como sempre fomos, puro e santo, como fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O ser que tu fizeste não é o Filho de Deus. Portanto, esse ser não existe de forma alguma. E tudo o que ele parece fazer ou pensar, nada significa. Não é nem bom nem mal. É irreal, nada mais. Não luta contra o Filho de Deus. Não o fere, nem ataca a sua paz. Ele não mudou a criação,
nem reduziu a eterna impecabilidade ao pecado e o amor ao ódio. Que poder esse ser que tu fizeste pode possuir se ele quer contradizer a vontade de Deus? Quando ele diz o ser que tu fizeste, na verdade, o tu que ele coloca aqui é a consciência de separação. Então, esse ser que foi feito após o pensamento de separação, essa fragmentação em bilhões de seres, em bilhões de autoconceitos, isso, como ele diz aqui, não existe de forma alguma e não é bom, não é mal, simplesmente é irreal, nada mais. A tua impecabilidade é garantida por Deus. Será preciso repetir isso muitas e muitas vezes até que seja aceito. Isso é verdadeiro. A tua impecabilidade é garantida por Deus. Nada pode tocá-la ou mudar o que Deus criou eterno. O ser que tu fizeste, mau e cheio de pecado, não tem significado. A tua impecabilidade é garantida por Deus, e a luz e a alegria e a paz habitam em ti. A salvação necessita da aceitação de um só pensamento. Tu és tal como Deus te criou, e não o que fizeste de ti mesmo. Qualquer que seja o mal que penses ter feito, tu és como Deus te criou. Quaisquer que sejam os equívocos que cometeste, a verdade sobre ti não foi mudada. A criação é eterna e imutável. A tua impecabilidade é garantida por Deus. Tu és e sempre serás exatamente como foste criado. A luz, a alegria e a paz habitam em ti, porque Deus aí as colocou. Somos impecáveis porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Esse é o nosso ser real, o ser em espírito. Já o ser que fizeste, esse é mau, cheio de pecado e não tem significado. Isso não é a nossa real identidade. Como ele diz, a salvação ela só precisa de um simples pensamento. Tu és tal como Deus te criou, e não o que fizeste de ti mesmo, e não esse corpo. Qualquer coisa que você possa ter cometido nunca alterou a verdade sobre o teu ser. Nos nossos períodos de prática mais longos de hoje, que serão mais proveitosos se empreendidos nos primeiros 5 minutos de cada hora que estiveres acordado, começa afirmando a verdade sobre a tua criação. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. A minha impecabilidade é garantida por Deus. Em seguida, deixa as tuas tolas autoimagens de lado e passa o resto do período de prática tentando experimentar o que Deus te deu no lugar do que decretaste para ti mesmo. Ou bem tu és o que Deus criou, ou bem o que fizeste de ti mesmo. Um ser é verdadeiro, o outro não existe. Tenta experimentar a união do teu único ser. Tenta apreciar a sua santidade e o amor do qual ele foi criado. Tenta não interferir no ser que Deus criou como tu mesmo, escondendo a sua majestade atrás dos diminutos ídolos do mal e do pecado que fizeste para tomar o seu lugar. Deixa-o entrar na posse do que lhe pertence. Aqui estás. Isso és tu. E a luz, a alegria e a paz habitam em ti, porque isso é assim. Pode ser que não estejas disposto, ou mesmo que não te seja possível usar
os primeiros 5 minutos de cada hora para estes exercícios. Contudo, tenta fazê-lo quando puderes. Pelo menos lembra-te de repetir esses pensamentos a cada hora. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. A minha impecabilidade é garantida por Deus. Em seguida, tenta dedicar pelo menos 1 minuto, mais ou menos, a fechar os olhos e reconhecer que essa é uma declaração da verdade sobre ti mesmo. Se surgir alguma situação que te pareça perturbadora, dissipa rapidamente a ilusão do medo, repetindo esses pensamentos mais uma vez. Se fores tentado a ficar com raiva de alguém, dize-lhe silenciosamente: a luz, a alegria e a paz habitam em ti. A tua impecabilidade é garantida por Deus. Hoje podes fazer muito pela salvação do mundo. Podes fazer muito para aproximar-te do papel que Deus te designou na salvação. E podes fazer muito para trazer à tua mente a convicção de que a ideia para este dia é de fato verdadeira. E amanhã estaremos juntos para mais uma lição.